Oi gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui para fazer um vídeo que eu estava planejando tem bastante tempo. Antes de começar a falar o título do que se trata, você já deve ter visto no título de qualquer forma, por se tratar de um assunto que eu sou completamente apaixonada, eu fiz um pequeno improviso aqui no cenário. Olha... Eu achei muito bonitinho, mas acho que nem dá pra ver direito. Eu queria cortar o meu unicórnio. Então vamos pro vídeo de hoje. Como Gollum conseguiu o anel? Eu não assisti os filmes. Eu sei, eu não assistir os filmes é um pecado, mas eu estou lendo o livro. Então, a maioria dos vídeos que eu irei fazer daqui pra frente de Senhor dos Anéis, eu vou me basear no livro. Mesmo se eu assistir os filmes, vai ser no livro. Então, é isso. Então vamos lá, vou contextualizar vocês de onde eu tirei essas informações no livro. O Bilbo deixou Bolsão, e com isso muitas heranças para o Frodo. Só que uma dessas heranças que ele deixa é um anel. Então o Gandalf precisa explicar para o Frodo o que aquele anel significa. Além do que, claro, o Frodo já sabia pelo Bilbo. E com isso, o Gandalf contextualiza que simplesmente o anel ele é um pouquinho mais tenso do que ele já imaginava. Os sábios não se importavam tanto com o anel, porque até então esse anel tinha caído nas mãos do Gollum, que futuramente conhecemos como Gollum. E então, com o Gollum se exilando, se escondendo, não tinha muito mais do que estudar sobre esse anel. Porém, o Gandalf percebeu que o anel tinha um propósito, e com o Sauron retornando, e todas aquelas forças malignas voltando, o Gandalf começou a se preocupar mais com o anel e perceber que ele tinha um peso muito maior do que lhe foi dado. O Gollum ficou perturbado depois que o anel foi tirado. Então, o que o Gandalf fez? De forma fracionada, de forma, assim, de pouco em pouco, ele foi perseguindo o Gollum e reunindo algumas informações. Ele diz que nem todas eram precisamente verdadeiras, porque o Gollum era uma pessoa muito suja, que era descaradamente mentiroso. Então ele foi reunindo pedaços da história que o Gollum foi contando ao longo desse período que ele perseguiu o Gollum. Inclusive, ele mandou elfos capturarem o Gollum. Então ele recolheu fragmentos da história, partes que ele acreditavam ser verdadeiras, e trouxe para o Frodo. Importante ressaltar aqui, o Gollum ele tem dois nomes nessa história, Sméagol e Gollum. A primeira parte será sobre o Sméagol e a segunda parte será sobre o Gollum. Vamos começar com a primeira parte, que é quem foram os portadores do anel antes de Sméagol. Eu vou colocar aqui dois portadores, Sauron e Isildur. E eu vou explicar pra vocês como é que funciona. Como vocês sabem, o Sauron ele tem seu poder total com todos os anéis. E isso se eu estiver falando besteira, que algum outro fã de Tolkien me corrija, por favor. Sauron foi derrotado inicialmente por Gil-galad, Rei Élfico e Elendil de Ocidente. Eles morreram na sequência, muitos morreram nessa guerra. Isildur, filho de Elendil, cortou o anel da mão de Sauron e o espírito atormentado desse ser, do Sauron, fugiu para Treva-manta e lá ficou até os incidentes futuros que nós bem conhecemos. Em uma expedição ao norte, às margens do grande rio Anduin, próximo aos Campos de Lis, Isildur foi encurralado por um monte de orques das montanhas, e isso acabou ocasionando a morte do seu exército. Numa tentativa de escapar, de conseguir sobreviver, ele pulou no grande rio Anduin. E ele nem percebeu que o anel se desprendeu da sua mão, mas não foi por um acaso. O anel sabe quando o portador vai morrer. E a partir dali, o anel e Isildur estão separados. O problema é que os orques viram ele tentando fugir e o mataram a flechadas. Então, o primeiro portador depois de Sauron, antes de Sméagol, Isildur, está morto. E assim o anel ficou no fundo do grande rio Anduin por muitos e muitos e muitos anos. Agora nós vamos falar sobre Sméagol, antes de Gollum. Eu vou ler uma frase que o Gandalf fala pro Frodo, que deixa o Frodo, inclusive, um pouquinho aborrecido. Isso falando sobre o povo do Sméagol, a espécie. Imagino que fossem da espécie dos hobbits, parentes dos pais dos Grados, pois amavam o rio e muitas vezes nadavam nele. Isso irrita um pouco o Frodo, porque como assim o Sméagol, ou conhecido como Gollum, era um parente próximo seu, se ele era mais próximo de um hobbit do que qualquer outra criatura irracional da floresta, assim como um hobbit é 1000 vezes mais próximo de um humano do que de um anão. Vamos começar a falar sobre a trágica história de Sméagol, antes de Gollum. Às margens do grande rio, próximos aos Campos de Lis, vivia um pequeno povo de mãos ágeis e pés silenciosos, que muito provavelmente fossem da espécie dos hobbits. Nesse povo havia uma família, dentre as famílias que existiam lá, em que uma avó, a matriarca, ordenava essa família. Ela é descrita como fria, então era uma pessoa mais rígida. O da mente mais sábia dessa família, o mais prestigiado, era Sméagol. Ele era muito interessado por raízes e começos, o que fazia com que ele sempre tivesse focado no chão. Então ele sempre era mais curvadinho, mais desconfiado com as coisas que estavam abaixo. Ele quase nunca olhava para cima, porque o que estava acima dele não interessava. Um belo dia, no dia de seu aniversário, Sméagol e seu melhor amigo Déagol resolveram ir pescar no grande rio Anduin. Os dois estavam numa canoinha, porém o Sméagol decidiu que ele iria descer
e ia vasculhar a margem, procurar raízes e coisas que o interessavam. Então Diggle fica sozinho na canoa. Diggle continua pescando e ele consegue fisgar um peixe muito grande. Só que esse peixe puxou ele e a vara para dentro do rio Anduin. Ele só realmente soltou a vara já dentro do rio Anduin quando ele viu um brilho dourado ali nas profundezas. Então ele mergulhou, pegou esse brilho dourado sem ter ideia do que se tratava e nadou até a margem. Saindo do rio Anduin cheio de alga e barro, ele percebe que o que está na mão dele é um anel dourado, muitíssimo lindo, e que a luz que o sol refletia no anel trazia conforto para ele. O que ele não sabia é que por trás de uma árvore o Sméagol estava observando tudo e acabou sendo atraído pelo mesmo brilho que ele. Então o Sméagol sai de trás da árvore e exige o anel para Diggle. Só que o Diggle explica que ele encontrou o anel, portanto o prêmio era dele. Mas Sméagol rebate: é meu aniversário, portanto é o meu presente, o meu precioso. Os dois então começam a discutir porque Diggle não acha justo, pois ele já tinha dado um presente para Sméagol muitíssimo mais caro que o anel. Mal sabe ele. Então, vendo que não teria conversa, Sméagol simplesmente estrangula o amigo e oculta o seu assim, conseguindo conquistar o seu precioso. Depois disso, mesmo retornando, ninguém nunca encontrou o corpo de Diggle. O Gandalf explica como ele matou o Diggle e eu vou falar aqui pra vocês. Pegou o Diggle pelo pescoço e o estrangulou porque o ouro parecia tão brilhante e lindo. Depois, pôs o anel do dedo. Ninguém jamais descobriu o que aconteceu com Diggle. Como Sméagol descobriu os poderes do anel? Isso é interessante, porque Sméagol descobriu os poderes do anel na prática. Quando ele retornou para o povoado, ele percebeu que ninguém conseguia vê-lo. Na prática, ele percebeu que estava invisível e ele começou a usar isso de uma forma um pouco negativa. Ele escutava conversas, fofocas, coisas que não pertenciam a ele, sempre sabia de tudo. E o anel aguçou sua audição e sua visão. Ele começou a ser muito julgado pelo povoado, porque ele passou a agir de forma mais estranha. Toda vez que ele fazia aquela maniazinha dele de ficar engolindo em seco, ele emitia um som, que era glum, glum. Então, o apelidaram de Gollum. E assim, Sméagol morre e nasce Gollum, um completo estranho na vila que sempre vivia falando e murmurando sozinho. Passou a roubar, ele roubava na vila, então ele virou uma pessoa extremamente nojenta aos olhos do povoado. Assim, a matriarca de sua família, sua avó, o expulsa de casa e ele começa a vagar por aí, pela floresta, reclamando como a maldade do mundo era terrível. Ele seguiu o rio acima, num rumo sem cá nem lá, e começou a caçar os peixes com seus dedos fininhos. Como eu disse, o Gollum ele nunca olhava muito para cima, só que se tornou algo definitivo, ele não sentia interesse pelo que estava acima dele. Em uma tentativa de beber água às margens do rio, ele percebeu que uma luz muito forte queimava o topo da sua cabeça. Nisso ele já estava se transformando numa criatura que vale a entender o porquê Frodo se sentiu ofendido com ele ser comparado aos hobbits, porque ele estava se transfigurando numa criatura maligna. Ele sentiu que algo queimava o topo da sua cabeça e olhou para cima. Ele não se lembrava da existência da Sol. E, por mais que ele tenha ficado surpreso, logo essa sensação boa se tornou ruim, porque irritava, a luz irritava ele, machucava ele. Quando ele baixou o olhar, ele viu o cume das montanhas nevoentas e viu que havia um riacho que entrava nesse cume. Então, seguiu lá e, como um verme, adentrou o coração das montanhas. E assim ficou, e o anel desapareceu junto com o seu portador, de vez. Num futuro um pouco distante, um hobbitzinho perdido acabaria encontrando esse anel. O que é interessante, porque o anel se desprendeu do Gollum ao perceber que poderia fugir dali e conseguir conquistar seus objetivos malignos. Ele apurou a audição e a visão do Gollum, porém o Gollum era egoísta e queria o anel só pra ele e acabou se trancafiando por não gostar da claridade, coisas do gênero. Então o anel teve o seu poder limitado, porque sozinho naquele escuro ele não teria como utilizar seus poderes. O Gollum usava para não ser atacado pelos orcs, acredito eu, e para caçar peixes, para não assustar as criaturas lá naquele escuro. Então, o anel se desprendeu propositalmente no dedo de Gollum e acabou encontrando o hobbitzinho querido Bilbo e conseguiu escapar da caverna. E então, depois disso, a herança foi deixada pro Frodo. E é assim que o anel escapou de Sméagol. Espero que vocês tenham gostado e que eu tenha explicado bem pra vocês. Se vocês quiserem, eu gravo um vídeo de como aconteceu o encontro do Bilbo com o anel e com o Gollum nos livros.